Beleza, André. Vamos começar então. Então, o tópico para o nosso curso teórico desse mês é a semiologia, né? E a aula de hoje é a segunda parte em que a gente vai discutir aí os demais termos, né? E alterações, além das opacidades pulmonares que foram discutidas aí na primeira aula, tá? Então, novamente, né? A semiologia radiológica é tão importante quanto a semiologia clínica. Então, existe um jeito certo de vocês analisarem as imagens e descreverem os achados, tá? E na radiologia torácica a gente tem bem definido aí quais são os termos para descrever as alterações vistas nos exames de imagem, né? O raio-x e a tomografia têm uma semiologia semelhante, né? Então, os dois métodos são baseados na atenuação do feixe de raio-x, por isso a semiologia é bastante semelhante, quase todos os termos que a gente usa na tomografia a gente usa também no raio-x. Isso é uma vantagem, ajuda a aprender o raio-x quando a gente está aprendendo tomografia e vice-versa. Além das opacidades, né, que nós vimos na última aula, a gente tem também, principalmente na tomografia, as alterações hipoatenuantes, as alterações difusas do parênquima pulmonar e as alterações extrapulmonares, que é o que a gente vai ver nessa aula hoje. Mas da mesma maneira que para as opacidades, a gente também descreve alguns sinais relacionados a essas alterações, que ajudam a interpretar, aumenta a especificidade, aumenta o grau de confiança, né? Então, nessa aula a gente vai aprender os principais termos semiológicos utilizados na imagem do tórax, com ênfase na tomografia, complementando o que foi visto na primeira aula. Saber identificar e descrever corretamente as alterações hipoatenuantes ou radiotransparentes no raio-x, né? Reconhecer as alterações relacionadas às vias aéreas, principalmente na tomografia, compreender as alterações difusas e extrapulmonares. E por último, obviamente, sempre tentando correlacionar os achados radiológicos com a patologia e com os dados clínicos, que é o que a gente faz na radiologia torácica no dia a dia, né? Para começar, né, pessoal, falar do enfisema. Então, enfisema, por definição, é uma região hipoatenuante sem paredes, tá? Na tomografia, multidetectores com corte de alta resolução, se vocês medirem dentro do parênquima pulmonar uma área menor do que menos 950 unidades Hounsfield, aquilo lá também é um enfisema, tá? Na grande maioria das vezes, né? Patologicamente relacionado ao aumento do espaço aéreo ou destruição alveolar. E na tomografia, a gente vê a mesma coisa que o patologista vê na macroscopia. A gente identifica os três tipos de enfisema, né? Aqui na nossa imagem inferior à esquerda, o enfisema centrolobular, que não encosta na pleura, tá? E que por vezes permite que a gente veja a artéria passando na sua região central, tá? Esse é o enfisema centrolobular, mais típico do tabagismo. Na imagem do meio, o enfisema paraseptal, subpleural, formando uma única coluna, e às vezes a gente vê imagens lineares, né, ó, que parece que é a parede do enfisema, mas não é, tá? Esses são os septos interlobulares distorcidos por conta do enfisema. Então esse é o enfisema paraseptal, pode estar presente no tabagismo, mas pode estar presente em outras doenças, tá? Não é típico do tabagismo, pode estar presente em outras doenças. E à nossa direita, o enfisema panlobular, que é aquele enfisema com aspecto mais difuso, associado à redução dos vasos e à distorção da arquitetura. Por vezes, o enfisema centrolobular muito grave, de aspecto confluente, pode ser igual ao enfisema panlobular na imagem radiológica, né? A diferença está na distribuição e no que está acontecendo em volta. Em geral, o enfisema panlobular verdadeiro, ele envolve mais os lobos inferiores e está relacionado à deficiência de alfa-1 antitripsina, tá? Mas pode ser igual ao enfisema centrolobular confluente, e lembrando que enfisema não dá para ver no raio-x, tá? A bolha é diferente do enfisema, porque a bolha tem parede, em geral uma parede fina, menor do que 1 milímetro, e o conteúdo da bolha é um conteúdo aéreo, um conteúdo de gás, tá? A bolha, a gente vai ver, é igual ao cisto, a diferença está no contexto. Em geral, a bolha fica na periferia do pulmão, no contexto do paciente com enfisema pulmonar, tá? E é importante lembrar, tem uma pegadinha, né, que existe um fenótipo grave da DPOC, que é chamado de enfisema bolhoso. Então não basta ter bolhas para chamar de enfisema bolhoso. No enfisema bolhoso, essas bolhas têm que envolver pelo menos 1/3 do hemitórax, como a gente está vendo aqui, ó.
tá? E representa um fenótipo especial da DPOC, um fenótipo gráfico, né? Então lembre-se dessa definição, essa é uma pegadinha também. No raio-x, o que a gente vê são os sinais de hiperinsuflação pulmonar. Tá? Raio-x não vê enfisema, né? A única alteração que, por vezes, pode ser identificada no raio-x e é específica para DPOC e enfisema é a bolha enfisematose. Se vocês virem uma bolha, aí tudo bem, vocês podem dizer que aquele raio-x é de DPOC, mais especificamente de enfisema. Mas, fora isso, a gente não vê enfisema no raio-x. O que a gente vê são os sinais de hiperinsuflação. Os 3 sinais mais fidedignos são a hipertransparência do parênquima pulmonar, né, que é mais fácil de ver na periferia, com uma rarefação dos vasos, uma retificação e um rebaixamento das cúpulas diafragmáticas, por vezes é mais fácil de ver no perfil, né, perde aquela convexidade normal voltada para cima, e um aumento do espaço retroexternal, né, o coração descola do externo. Outros sinais são um aumento do diâmetro anteroposterior, né, uma retificação dos arcos costais no aspecto posterior, um alargamento dos espaços intercostais, um coração de aspecto em gota. Tá? São alterações visíveis na radiografia para a hiperinsuflação pulmonar. E o cisto? Né? O cisto tem parede da mesma maneira que a bolha. Né? A diferença do cisto para a bolha está no contexto. Em geral, os cistos são centrais e tendem a ser mais homogêneos, mais redondos ou ovalados, tá? Circundados, em geral, por um pulmão normal. A pneumatocele, né, é um tipo de cisto, como a gente vê aqui nesse raio-x dessa criança, né, no canto inferior à direita, né? Dá para ver no raio-x, tá? A pneumatocele é um cisto residual ou sequelar de um processo inflamatório prévio. E uma coisa que o pessoal confunde é a questão da blebs. A blebs é um termo mais específico, não é cisto nem bolha, né? A tradução mais correta seria vesícula. A imagem é de um pequeno cisto, tá? Mas em geral subpleural, no ápice do pulmão, medindo menos de 1 centímetro, e é uma causa importante de pneumotórax espontânea em pacientes jovens, né? Aqui na nossa esquerda eu coloquei os 2 principais diagnósticos diferenciais quando a gente discute uma doença cística pulmonar, com múltiplos cistos difusos pelos pulmões. Aqui em cima, uma linfangiomiomatose, que os cistos são regulares, né, de paredes finas, conteúdo aéreo, com um pulmão normal, né, normalmente acomete pacientes do sexo feminino em idade reprodutiva. E aqui embaixo, um paciente com histiocytose de células de Langerhans, em que a gente tem cistos bizarros, né, de predomínio nos lobos superiores. O pulmão aqui não está normal, tem alterações relacionadas ao enfisema e aos nódulos da histiocytose, tá? Porém, a gente não vê outras alterações fora do contexto dessa hipótese diagnóstica, né? Isso que é o raciocínio aqui, tá? São exemplos de cistos pulmonares. Cavidade é diferente de cisto, é diferente de bolha, é diferente de enfisema, porque cavidade, além de ter parede, né, em geral a parede é espessa e irregular, e o conteúdo tende a ser mais heterogêneo, né, mais comumente a gente tem coisas além do gás ou do ar no interior da cavidade, como líquido ou outro tipo de material, tá? Por que é importante diferenciar cavidade de cisto e bolha, né? Porque cistos e bolhas, em 99,9% das vezes, são alterações benignas, né? Já a cavidade, ela pode representar uma neoplasia, né? Ela pode representar um câncer de pulmão escavado ou uma metástase escavada, né? Então aí também tem uma questão de nomenclatura importante, né? Cavitação é um termo inadequado, ou é cavidade ou é escavação, são os termos corretos na língua portuguesa, né? Aqui em cima a gente tem um exemplo na tomografia, né, de uma cavidade de parede espessada com conteúdo formando nível líquido, né, e aqui na radiografia simples a imagem típica de um abscesso pulmonar, né, uma cavidade de parede espessada também com nível ar líquido no seu interior, né. Em geral, a presença do ar está relacionada a um conteúdo necrótico que drenou, mais comumente para a via aérea, por vezes para o espaço pleural, né. Então o diferencial inclui neoplasia, o abscesso pulmonar, com complicação da pneumonia bacteriana, algumas infecções subagudas e crônicas, principalmente as micobactérias e os fungos, e as vasculites, principalmente o antigo Wegener, né, a granulomatose com poliangiite, ou GPA. Tá? Tem sinais relacionados à cavidade, o mais clássico é o sinal do crescente aéreo, né, que é o típico da bola fúngica, em que a gente vê
a parede da cavidade por fora, a bola fúngica no interior, e essa interface de gás formando o sinal do crescente aéreo, né? Então está relacionado mais comumente com aspergiloma, mais comumente envolvendo uma sequela de tuberculose, mas às vezes pode dar também numa bolha, numa bronquiectasia, e tem uma pegadinha de prova, né, que o aspergiloma não é um micetoma, são comportamentos diferentes do fungo, né? Na tomografia é legal às vezes fazer um decúbito ventral para ver a bola fúngica mexendo, e o diagnóstico diferencial com a evolução da aspergilose angi-invasiva no paciente com neutropenia febril, o aneurisma de Rasmussen, por isso é importante fazer o exame com contraste, né? É o aneurisma que forma na parede da cavidade de tuberculose. A abscesso neoplasia, às vezes, pode formar o sinal do crescente aéreo, mas quando a gente vê, a primeira coisa que vem na cabeça é a bola fúngica, né? O faviolamento também é uma alteração hipoatenuante, né? Também tem a ver com cistos. Porém, a definição de faviolamento é que é um aglomerado de cistos, em geral pequenos, desorganizados, mais na região subpleural, formando mais de uma camada, né? Isso ajuda a diferenciar do enfisema paraseptal, que forma uma camada única, né? Uma coluna única. Na grande maioria das vezes, o faviolamento também está associado à distorção arquitetural e opacidades reticulares, e faviolamento no pulmão é sinônimo de fibrose. Porém, o inverso não é verdadeiro. Outras opacidades também podem representar fibrose no pulmão. Mas se tem faviolamento, aquilo é fibrose, tá? O faviolamento patologicamente representa uma dilatação do espaço aéreo com paredes fibróticas. E outra coisa importante e interessante é que o faviolamento na expiração, quando a gente faz a tomografia, ele não retrai, né? Não murcha, não perde volume, porque as paredes são fibróticas, né? Que mais? Faviolamento é um termo que o uso no raio-x, a gente não encontra a descrição nem em artigo nem em livro, tá? Em geral a gente evita, porque ele pode confundir com outras alterações císticas, é um termo que na maioria das vezes a gente aplica apenas à tomografia. Toda vez que eu vejo faviolamento no pulmão, a primeira coisa que me vem na cabeça é a doença intersticial pulmonar fibrosante, lembrando que é a principal alteração do padrão de pneumonia intersticial usual, que é o padrão radiológico e patológico típico da fibrose pulmonar idiopática, que por sua vez é a pior das doenças intersticiais pulmonares, né? Faviolamento também pode ser o estágio final de qualquer tipo de agressão no pulmão, né? Então, é o estágio final de diferentes processos cicatrizantes. Então, não necessariamente ou nem sempre é doença intersticial pulmonar, você pode ter faviolamento como sequela de uma pneumonia grave, por exemplo. Distorção arquitetural, um termo relacionado em geral a alterações fibróticas, né? Pode ser usado com outras opacidades. Bronquiectasia. Bronquiectasia, por definição, é uma dilatação irreversível do brônquio, né? Em geral, o brônquio fica muito mais dilatado que a artéria, ele tende a ser dilatado, né, e tortuoso, tá? E esse calibre em relação à artéria, né, ele vai bem maior, tá? E tem que ser persistente. Então, tomem cuidado só às vezes com a broncopatia, né, que a gente identifica em alguns pacientes, em que tem uma discreta ectasia dos brônquios, em geral de maneira mais difusa, né, tá? Porque boa parte das vezes essa broncopatia está relacionada a uma redução de calibre da artéria, tá? Então, é uma ectasia relativa e uma ectasia não necessariamente permanente. Então, cuidado ao dar o diagnóstico de bronquiectasia, porque a bronquiectasia é uma lesão irreversível, cujo único tratamento definitivo é cirúrgico. O paciente tem história de pneumonia de repetição, são pacientes graves, que o cirurgião passa para o clínico e o clínico passa para o cirurgião, tá? Na tomografia, a gente identifica os 3 tipos de bronquiectasia, tal qual o patologista na macroscopia. Bronquiectasia cilíndrica ou tubular, que é a mais comum. Bronquiectasia varicosa, como a gente vê aqui nessa imagem, do lobo superior direito, com áreas de estreitamento e dilatação, lembra uma varize, né? E bronquiectasia cística ou sacular, como a gente vê aqui também no lobo superior direito, segmento 3, que essa daqui pode confundir com cavidades, cistos e bolhas, né? Tá? Na radiografia é difícil de ver bronquiectasia, muitas vezes confunde com doença intersticial pulmonar, como a gente vê nesse exemplo. A gente fica confiante que se trata de bronquiectasia no raio-x, quando a gente vê o sinal do trilho de trem, né? O principal diagnóstico diferencial está aqui para vocês. Lembre-se de que as principais causas é a sequela de infecção e a causa idiopática, e a gente divide em geral as doenças bronquiectásicas difusas em fibrose cística e não fibrose cística, tá?
Bronquiectasia ou bronquilectasia de tração, né, está relacionado a uma dilatação do brônquio secundária à fibrose pulmonar. Então, o brônquio não é primariamente doente, ele está alterado por conta do que está acontecendo em volta. Por isso que é importante estar descrevendo sempre que é possível a presença da bronquiectasia de tração. Né? Bronquiectasia de tração é o marcador mais fidedigno para a fibrose no pulmão. Por quê? Porque se você tem uma bronquiectasia de tração, aquela opacidade que está em volta tem um componente fibrosante. Em geral, a bronquiectasia de tração ocorre mais na periferia do pulmão, no contexto das opacidades reticulares ao seu redor, ou do faviolamento. Né? Relacionado à bronquiectasia, a gente pode ter também um sinal do dedo de luva, né? Esse sinal a gente descreve principalmente no raio-x, como nessa imagem nossa à direita, bem típico, né? O sinal do dedo de luva. Na tomografia, a gente em geral descreve como broncocele, que é uma bronquiectasia repleta de material, tá? O diagnóstico diferencial a ser excluído sempre é uma neoplasia obstrutiva, tá? Mas mais comumente está relacionado a alterações benignas, como por exemplo, aspergilose broncopulmonar alérgica no paciente asmático, a presença de corpo estranho nas crianças, e pode ser até congênito, representando aí uma atresia brônquica, tá? As imagens de ave em brotamento, apesar de ser opacidade, eu deixei aqui junto com as alterações das vias aéreas, as bronquiectasias, porque representa o preenchimento, né, ou espessamento da parede da pequena via aérea, e na maioria das vezes indica para a gente aí uma bronquiolite inflamatória, o principal diagnóstico diferencial. Então são essas imagens centrolobulares unidas por linhas, né, de aspecto ramificado. São as imagens de árvore em brotamento, tá? São mais fáceis de ver nas reconstruções em MIP, é um termo tomográfico, a gente não vê árvore em brotamento no raio-x, e o diagnóstico diferencial da bronquiolite inflamatória, que é o que ocorre em 90, 95% das vezes, é com broncoaspiração, então às vezes a gente vê um material aspirado lá na pequena via aérea. Neoplasia, que é raro, mas pode acontecer, né? Então, tanto a disseminação pela pequena via aérea, quanto às vezes metástases intravasculares simulando doenças de via aérea. E no paciente com bronquiectasias, doenças bronquiectásicas, a gente pode ter a árvore em brotamento representando impactações mucoides, principalmente na fibrose cística. E alterações difusas da atenuação pulmonar, então lembrar da atenuação em mosaico, que é a principal delas, né? Então o pulmão normal, ele é homogêneo, que às vezes a gente pode identificar, principalmente se a imagem estiver expirada, é um discreto gradiente antero-posterior relacionado à estase sanguínea e a microatelectasias no aspecto posterior dos pulmões. O pulmão normal, no paciente adulto jovem, em boa inspiração, é homogêneo. Se a gente identifica áreas hipo e áreas hiperatenuantes, é o que a gente chama de atenuação em mosaico. Né? A causa mais comum é a doença da via aérea, né? Em que as áreas doentes são as áreas hipoatenuantes, representando a retenção aérea, que deve ser identificada na expiração. Outra causa importante é a doença vascular pulmonar, em que as áreas doentes são as áreas hipoatenuantes, representando a oligoemia. E a terceira principal causa é a doença tercial pulmonar, em que as áreas doentes são as áreas hiperatenuantes, representando a inflamação. Então, são essas três causas de atenuação em mosaico, mais comum doença das vias aéreas. A expiração é que mostra a retenção aérea. Na inspiração, a gente vê a atenuação em mosaico. Na expiração, a gente vê a retenção aérea, quando as áreas hipoatenuantes ficam mais evidentes e mantém o volume. A gente pode também medir a densidade. A densidade, no exame realizado com corte de alta resolução em aparelho multidetector, é entre menos 856 e menos 950. Lembrando que se for menor que menos 950 é enfisema. Tá? Principal diagnóstico diferencial, as principais doenças das vias aéreas. DPOC, tabagismo, asma, as bronquiolites, principalmente a bronquiolite obliterante e outras doenças de pequenas vias aéreas. A atenuação em mosaico é totalmente diferente de pavimentação em mosaico, no inglês seria crazy paving, né? Tá? Então, na pavimentação em mosaico, o que a gente tem, na verdade, é um vidro fosco entremeado por espessamento dos septos interlobulares. Também é um termo exclusivamente tomográfico, assim como a atenuação em mosaico, tá? Principal causa, né, o principal diagnóstico diferencial inclui a proteinose alveolar pulmonar, que foi a primeira doença descrita com esse sinal.
Então, no início, o pessoal descreveu como sendo patognomônico de proteinose alveolar, mas proteinose alveolar é uma doença muito rara, né? Eu, quando vejo pavimentação em mosaico, a primeira coisa que me vem na cabeça é hemorragia alveolar, depois, se for um paciente HIV, a pneumocistose, e depois o edema pulmonar. Tá? No contexto da pandemia, pode estar presente nas infecções virais, inclusive do COVID, e por vezes na pneumonia atípica, tá? Principalmente em sua fase inicial, né? Causada aí pelo micoplasma e seus primos. O sinal do Red-Tis, né, tem um documento recente agora da ATS sobre pneumonia de hipersensibilidade, que ele sugere usar outro nome, o padrão de 3 densidades, tá? Não sei, eu gosto do sinal do Red-Tis, mas não vou ficar brigando com esse pessoal da ATS-RS, que eles são metidos, né, mais do que eu, mas enfim. A definição é que na expiração, né, a gente vai identificar 3 ou mais atenuações pulmonares, né? Então, é um sinal descrito como bastante indicativo de pneumonia de hipersensibilidade, e o que a gente vê, né, pessoal, é que as áreas hipoatenuantes representam a retenção aérea, as áreas intermediárias é o pulmão normal, as áreas hiperatenuantes representam a inflamação. Então, esse é o sinal do Red-Tis, ou padrão de 3 densidades, no contexto da doença intersticial pulmonar em geral, indicando para a gente a pneumonia de hipersensibilidade. De doença pleural, né, no raio-x o que a gente vê é a obliteração do seio costofrênico. O seio costofrênico é o nosso marcador de doenças pleurais. Ele tem um ângulo agudo e uma transparência igual ao do pulmão adjacente. Esse é o seio costofrênico lateral direito, né, normal, e aqui o seio costofrênico lateral esquerdo obliterado, e aqui inclusive a gente vê o sinal do menisco, que indica para a gente a presença de um derrame pleural livre, tanto aqui no PA, quanto aqui no perfil a gente consegue ver. Tá? Esse é um paciente que, além disso, também tem um alargamento mediastinal, que é o termo utilizado aí na radiografia simples, quando a gente tem um aumento, né, da densificação do espaço relacionado ao mediastino, a gente vai comentar também. Na tomografia, obviamente, a gente consegue diferenciar melhor se é espessamento, se é derrame. O ideal é fazer o exame com contraste para avaliação adequada das cavidades pleurais. Tem um termo específico da tomografia, que são as placas pleurais, são as áreas de espessamento focal, em geral com esse aspecto algo retangular, que pode ou não ter calcificações. Esse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês é de uma doença pleural relacionada ao asbesto, que as placas tendem a seguir o trajeto dos arcos costais. Tá? O principal diagnóstico diferencial é o asbesto e doença granulomatosa, em geral sequelar, né? Mais comum tuberculose, mas pode também, às vezes, ter placa pleural, espessamento pleural, como sequela de empiema ou de hemotórax. Tá? Tem um termo que é descrito, a gente usa pouco, que é pseudoplaque, tem pequenos nódulos subpleurais agrupados, como na sarcoidose, na silicose, simulando espessamento pleural, como eu vejo nesse exemplo aqui. Às vezes o que a gente vê também, que o pessoal confunde, é linfonodo intrapulmonar ou ectasia linfática, principalmente no aspecto posterior do pulmão. Então tem que olhar com atenção para não confundir com placa ou pseudoplaca. Tá? Na tomografia a gente consegue identificar alguns sinais específicos, né, como o sinal da pleura dividida, que é típico do empiema, em que a gente vê um realce tanto da pleura parietal quanto visceral. Nesse caso está bem bonito, né, uma coleção com nível líquido. O sinal da pleura dividida, ou em inglês seria split pleural sign. Tem também uma densificação, um aumento de volume e uma densificação da gordura subpleural, por conta desse processo inflamatório agudo importante. Né. E aqui embaixo o sinal da cauda de cometa, né, que a gente vê uma massa, né, com essas estrias, né, que vão em direção ao hilo pulmonar, associadas em geral a um repuxamento e distorção das estruturas broncovasculares, típico da telectasia redonda, né, que é uma alteração do pulmão secundária a uma doença da pleura. Então a gente tem que identificar o espessamento pleural, como a gente vê aqui, ó, com calcificações e hipertrofia da gordura subpleural, denotando uma pleuropatia crônica. Sinal da pleura dividida, sinal da cauda de cometa. O alargamento mediastinal e o aumento do volume hilar são termos usados no raio-x, né? Então, eu já comentei sobre o alargamento mediastinal, esse é um exemplo de uma sarcoidose, né? Então, quando a gente tem uma ampliação da silhueta cardiomediastinal, é mais fácil de ver no raio-x, principalmente quando envolve as regiões paratraqueais, tá? E aqui um aumento de volume dos hilos pulmonares. Quando a gente vê um aumento de volume hilar,
tem duas principais causas, né, linfonodal ou vascular. Se tiver um aspecto nodular, uma alteração importante da transparência em geral, é linfonodal, como eu vejo nesse caso. Se manter a anatomia vascular, aí obviamente é vascular. São termos radiográficos, né? Na tomografia a gente vai além, obviamente, então a gente identifica a presença de massas mediastinais quando presente e doença linfonodal quando adequado, né? Então a gente tem aqui exemplos aí de linfonodos patológicos. Quando o linfonodo está aumentado de tamanho, né, no mediastino em geral, medindo mais do que 1 centímetro no menor eixo, a gente chama de linfonodomegalia. Porém, por vezes o linfonodo é doente e não está de tamanho aumentado. Aí a gente pode chamar de linfonodopatia, né? Então, se o linfonodo está calcificado, como nesse exemplo aqui abaixo, se o linfonodo tem necrose, como nesse exemplo aqui ao centro, se a gente tem um aumento do número de linfonodos identificáveis no mediastino, como a gente vê nessa sarcoidose aqui, né, nos hilos pulmonares, ó, cheio de linfonodos, todos exemplos de linfonodopatias, e às vezes a gente vai ver coisas sutis, né? O linfonodo deixa de ter aquele aspecto ovalado com centro gorduroso, fica com um aspecto bem arredondado e hiperrealçante, um linfonodo patológico também. Mas o grau de confiança na presença de um linfonodo patológico é maior quando ele está realmente aumentado de tamanho. Né? Resumindo então, pessoal, né, das alterações hipoatenuantes, a mais importante é o enfisema, que por definição não tem parede, e a gente tem que descrever os seus 3 tipos, centrolobular, paraseptal e panlobular. Quando tem conteúdo aéreo e parede, a gente tem que diferenciar o cisto da bolha. Na verdade, cisto e bolha são semelhantes, o que muda é o contexto, né? Mais importante é diferenciar a cavidade, que tem parede espessa e irregular, em geral o conteúdo mais heterogêneo e pode representar neoplasia, e o faveolamento é uma alteração cística que indica fibrose, né? Bronquiectasias, dilatação irreversível do brônquio, e lembrar de caracterizar o tipo de bronquiectasia cilíndrica, varicosa ou cística, né, e sua distribuição, para ajudar assim também na caracterização da doença. Das alterações difusas da atenuação pulmonar, vistas exclusivamente na tomografia, a atenuação é mosaico, áreas hipo e hiperatenuantes, indicando doença de via aérea, doença vascular pulmonar ou doença intersticial pulmonar, e a pavimentação é mosaico, vidro fosco entremeado por espessamento de septos interlobulares, lembrar da proteinose alveolar, da hemorragia, do edema e dos processos inflamatórios de predomínio intersticial, né? As alterações pleurais e mediastinais, então comentei um pouquinho a diferença do que a gente vê no raio-x e na tomografia, né? Então o raio-x é menos específico, os termos são mais gerais, na tomografia a gente consegue identificar se é derrame, se é espessamento, se tem placa pleural, se tem calcificação, assim como na tomografia a gente identifica se é uma massa mediastinal, se pode ser um cisto mediastinal, se representa doenças linfonodais, linfonomegalias, linfonodopatias, né? E sempre tentando utilizar os sinais radiológicos que acrescentam especificidade na avaliação dessas doenças ou dessas alterações, né? Tudo bem?